Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então que bom que vocês estão aqui. Nós vamos dar continuidade, né, aos vídeos que nós estamos fazendo. Eu quero pedir já agora para você clicar aí, né, em se inscrever, aperta o sininho de notificações para quando sair algum conteúdo novo aqui no canal você ser notificado. Tá legal? Muito obrigado por vocês estarem aqui. E você se inscrever e curtir o vídeo é um incentivo para o nosso trabalho, tá legal? Eu espero que isso aqui venha contribuir com você e te despertar para novas ideias, tá legal? Se cada um contribuir um pouquinho, a gente vai conseguindo avançar etapas, avançar conquistando espaço e contribuindo, resolvendo com soluções, né? Contribuindo com soluções, resolvendo os nossos problemas. Eita, o negócio enrolou aqui. Então é isso. No vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre percepção visual, né? Porque às vezes nós ficamos ouvindo pais, né, questionar, até amigos próximos questionar sobre a questão da alfabetização na educação infantil. Só que tem outros pontos que também são importantes para que o processo de alfabetização tenha um bom resultado, tá? Para você começar a alfabetizar uma criança, você não ignora tudo que ela aprendeu antes de chegar até você, né? É um ser um indivíduo aí que traz muita riqueza, que já aprendeu antes mesmo de chegar à escola. Na educação infantil nós temos crianças, né, que já têm aprendizados construídos antes mesmo de chegar à escola, onde o ensino já é sistematizado. Mas além do que nós já falamos em outros vídeos, que é desenvolver a oralidade, né, de dar valor à verbalização da criança, de desenvolver a percepção auditiva, eu quero falar com vocês também hoje sobre a percepção visual, né? Na educação infantil nós estimulamos as percepções nessa criança, o desenvolvimento da percepção também visual. Por que é importante a percepção visual, né, na educação infantil, para ela ser alfabetizada com sucesso e ela ter bons resultados quando ela chegar de fato na sistematização da aquisição da leitura e da escrita com significado, com sentido, né? Quando você trabalha o jogo de 7 erros, por exemplo, você está trabalhando a percepção visual. Sabe por quê? Porque essa criança, ela vai precisar perceber a posição das letras, ela vai precisar perceber a posição onde inicia a escrita e onde termina, perceber que há diferença de uma letra para outra. Posso mostrar uma coisa para vocês? Aqui eu tenho o desenho de uma criança, eu não sei se vai aparecer invertido na tela ou não. Aqui ó, ela tentou escrever cachoeira. Ela escreveu cachoeira. Nós estávamos falando sobre o meio ambiente, né? E essa criança desenhou aqui, ó, e ele escreveu cachoeira. Olha como ele escreveu cachoeira. Árvore, olha só. E isso aqui são algumas letras do nome dele, tá? Foi um menino que desenhou. E algumas letras são do nome dele. Olha, cachoeira. Ele já está percebendo aqui que as palavras, que nós podemos escrever as palavras com algum sistema gráfico, né? Com algum símbolo gráfico, perdão. E como que essa criança começa a perceber isso? Porque em determinado momento, algumas crianças, quando você fala assim, escreve o seu nome, ou escreve alguma coisa para a mamãe, escreve alguma coisa no seu desenho para a professora ver, essa criança ela faz rabiscos assim e diz que está escrevendo. E na cabecinha dela, realmente ela está escrevendo, né? Só que nós não devemos, não é bom, né, que eu como professora, ou como mãe, ou como tia, né, venha desqualificar essa escrita, esse desenho dessa criança. Por quê? Nós estamos desenvolvendo num processo a percepção visual e a partir de algumas atividades nós vamos
dando prosseguimento a esse desenvolvimento até ela entender que as letras elas têm formas de serem escritas. Como elas têm som, elas também têm o formato da sua grafia, né? Então a percepção visual ela é muito importante. E essa criança aqui ela já começou a perceber, ó, que para escrever eu posso usar letras. E essas letras são algumas do nome dele, tá? Então, a percepção visual é algo que eu preciso trabalhar na educação infantil também. É bom que eu trabalhe na educação infantil. Se você começar a se preocupar muito em alfabetizar essa criança, colocar ela para cobrir letras, decorar letras, cobrir pontilhados, você pode fazer isso? Fica a cargo da a sua escolha, o seu trabalho. Eu não sei como você trabalha em sala de aula, não sei como você, papai e mamãe, estimula seu filho em casa. Mas o que eu quero trazer aqui para você é uma reflexão de que a percepção visual não se dá somente quando você começa a pedir para a criança cobrir as letras, cobrir pontilhados. A percepção visual se dá quando essa criança começa a perceber a diferença entre palavras, uma palavra não é igual a outra, a perceber diferença de que uma letra também é diferente da outra, entende? A perceber que imagens e formas também são diferentes. Olha, a cor de tinta é diferente, olha aqui, ó. Essa é vermelha, essa é preta. Eu percebo as diferenças das cores, eu percebo a diferença dos formatos, as formas geométricas. Sabe uma coisa muito legal que você pode fazer, brincando? Você organiza a sala de aula, né? Tá ali todos os brinquedos. Você com a sua turma ou em casa, no quarto, pega os brinquedos e você tira um brinquedo do lugar e esconde, pede para a criança sair do quarto, né? Ou sair da sala e pega um brinquedo, retira do lugar que ele estava. E quando essa criança voltar, você pede para ela perceber e te dizer qual é o objeto que está faltando. Esse ela vai estar despertando e desenvolvendo a percepção visual também. Ela vai perceber a diferença da organização do espaço, tá? Ela vai perceber a diferença da organização do espaço. Quando você trabalha direção, né? Quando você começa a, por exemplo, colar barbante, você começa da esquerda para a direita. Ela está percebendo onde começa, onde termina. Ela percebe que quando você faz brincadeira com jogo da memória também, ela percebe que aquela imagem é igual a essa. Opa, eu fiz um ponto. Então eu percebo que é igual. Quando eu percebo que é diferente, quando eu percebo que a letra A, por exemplo, é diferente do desenho, da grafia da letra B. A letra B é diferente da grafia da letra C. O meu nome, eu falo diferente do seu nome. E quando eu escrevo o nome das crianças na sala de aula, ou quando você escreve o nome aí dos seus familiares, vamos fazer a lista de convidados para o seu aniversário. O nome da vovó é diferente do nome do vovô. Quando eu percebo a diferença de uma palavra para outra, quando eu percebo a diferença de uma letra para outra, quando eu percebo a diferença de formas geométricas, tá legal? A diferença de cores. Então, isso é desenvolver, isso é ajudar a estimular a percepção visual. E para que eu preciso desenvolver a percepção visual na educação infantil? Porque quando essa criança começar a escrever, ela vai perceber que o som de uma letra está relacionado a uma grafia, né? A grafia da letra A se dá de uma forma. Então, eu vou perceber que se eu quero escrever o meu nome, por exemplo, Andressa, a letra que faz esse som, porque eu já vou estar trabalhando o som, vou estar trabalhando a percepção auditiva, ela vai estar percebendo que o que eu falo, né? Está relacionado ao que eu vou escrever. Então ela percebe que o meu nome eu não vou escrever só com letra A.
existem outras letras dentro dessa palavra. E quando eu percebo, por exemplo, quando você faz a chamadinha, né? Na sala de aula, nós costumamos fazer a chamadinha. Cada criança tem o seu nome escrito. E nas turmas que eu trabalhei de educação infantil e até na de primeiro ano do ensino fundamental, que é quando a gente, de fato, sistematiza a alfabetização no sentido de que eu estou falando? De aquisição da leitura e da escrita, da aquisição sistematizada do sistema alfabético. Eu acho que estou ficando repetindo, né? Sistematizada, sistema, estou tentando me fazer entender. Quando no primeiro ano a gente trabalha a aquisição de fato desse sistema alfabético, né? Nós precisamos identificar as letras. E aí nas minhas turmas eu trabalhava com a chamadinha e cada criança tinha o seu nome escrito em letras caixa alta, que é aquela antiga letra de máquina, as pessoas falavam, né? A letra de máquina. E aí, por exemplo, o A, né? Eu já trazia assim, olha, nesse formato. Isso é a caixa alta, é aquela letra de máquina, né? Que se dizia antigamente. E aí cada criança tem o seu nome escrito, né? Tem o seu nome, ou num crachá que a gente pendurava aqui. As professoras devem saber o que eu estou dizendo, as colegas de trabalho. Então, cada criança tinha o seu nome, né? E aí, quando eu percebo que o meu nome é diferente do nome daquele coleguinha, ou até em casa, se na sua casa tem você e os parentes que moram juntos, né? A família que mora aí com você, você escreve o nome de cada um e vai perceber que cada um tem uma escrita diferente, que não são iguais. Então, a criança vai começar a perceber que as palavras, elas usam letras, né? Que são necessárias para aquela escrita. Eu estou desenvolvendo ali a percepção visual. Estou conseguindo explicar bem facinho para vocês entenderem? Estou tentando falar numa linguagem bem familiar, tá? Para que todos possam ter acesso a esse entendimento. Então, assim, quando você começa a mostrar para a criança e estimular essa percepção, ela vai entender que palavras são diferentes, podem ser diferentes, como também podem ser iguais, né? Quantas vezes na turma existem duas crianças que se chamam Pedro, duas crianças que se chamam Luísa, duas crianças que se chamam Stephanie, Isabela, né? E aí percebe, olha, o meu nome escreve igual daquela coleguinha, porque nós temos o mesmo nome. Mas o meu nome, Andressa, por exemplo, escreve diferente do Pedro. Entende? Então eu vou estar trabalhando a percepção visual. Alguém aqui já viu, às vezes quando está na sala de aula, e aí um aluno, todo nome que a gente chama, ele acha que é o dele? Porque ele ainda não identificou visualmente o nome dele. E aí quando eu canto, quando eu canto, na hora da chamadinha, né, eu trago aquela música assim, não sei se alguém aqui conhece. Se conhecer, coloca aí no comentário. Ou se tiver uma música também diferente, pode colocar aí que a gente vai pesquisar e trazer num outro momento. Eu venho colocando, trago o nome, né, e vou perguntando assim, por exemplo, vou dobrar aqui o papel para tentar, né, e eu vou cantando assim, ó. De quem é esse nome aqui? É um nome muito bonitinho. De quem é esse nome aqui? E aí tem aquele aluno que todo nome que aparece aqui, ele vai falar, é meu. Não, não é seu. Esse ainda não é o seu. O seu nome... Tinha um aluno meu, eu tive um aluno numa classe de educação infantil, nossa, como ele se desenvolveu tão lindamente ao longo do ano, foi lindo, foi maravilhoso de se ver, mas no início do ano, todos os nomes que apareciam na rodinha, ele falava que era dele, o nome dele era João, e aí todo nome vinha, é meu, e eu, não, João, esse ainda não é o seu nome, João, esse ainda não é o seu nome. Quantos Joãos tem por aí, né, no mundo, no nosso Brasilzão? E eu falava assim, João, esse não é o seu nome, digamos que fosse o meu, por exemplo, Andressa, esse é o meu nome, ó, Andressa, começa com um A, ó, o A de Andressa, olha o som, a primeira letra do meu nome, o seu é João, o seu nome começa com J,
Aí eu ia lá, pegava o nome dele e colocava perto do meu e mostrava, olha como é diferente, esse é o meu nome e esse é o seu nome. Ali ele estava desenvolvendo o quê? Ele percebendo que a letra do nome dele é diferente das letras do meu. E assim nós podemos trabalhar não só dessa forma, isso aqui já estava na sala de aula, né? Todo dia a gente fazia chamadinha, mas quando você trabalha o jogo dos 7 erros, ele está percebendo a semelhança, a diferença, o que está diferente nesse desenho para o outro, tá bom? Então, uma coisa muito importante para a gente trabalhar na idade da educação infantil é a percepção visual. E essa percepção visual, ela vai fazer muita diferença na hora da leitura e da escrita. Tá bom? Então, mamãe, não fica tão preocupada se seu filho cobre direitinho, se ele copia bem as letras. Se preocupe em desenvolver a percepção visual. Como em outros vídeos nós falamos, a percepção auditiva, a oralidade, a valorização das produções dessa criança. Tá legal? Então, quem sabe você faz aí hoje a lista do nome de quem mora nessa casa e começa a analisar com essa criança, ou até mesmo uma pessoa adulta que está aí, analisar quais são os nomes que têm as mesmas letras, quais são os nomes que começam com som parecido, quais são os nomes que terminam com um som parecido. Aí eu espero que esse vídeo possa contribuir com você. Tá bom? Com muito carinho, eu espero que isso possa te ajudar e te despertar novas ideias. Se você tiver algum comentário, coloca aí alguma dúvida, pode mandar pra gente que eu vou procurar te responder, tá bom? Eu espero que isso contribua, desenvolva, estimule a percepção visual, tá legal? Não Andressa, então desenvolver a percepção visual e meu filho vai estar lendo, escrevendo? Não. Desenvolve a percepção visual, a percepção auditiva. Tem outros vídeos aí no canal falando sobre isso. Desenvolve e valoriza a oralidade dessa criança, tá bom? E esse processo vai acontecer. Nós pensamos as estratégias, mas para eles tem que parecer que é tudo, naturalmente. Nós sabemos que temos que pensar a estratégia de trabalho, tá bom? Mas que a criança possa aprender sem nenhuma forçação de barra e com nenhuma atividade que não faça sentido e nem maçante. Não, faz isso de uma forma prazerosa. Você pensa a estratégia, mas que a criança aprenda com significado, tá bom? Estimula as habilidades que essa criança precisa para a alfabetização e você vai ver que quando ela chegar no período de realmente sistematizar a alfabetização, ela vai estar já com a terra próspera para poder essa semente florescer, germinar, brotar e crescer. E você vai colher bons frutos. Tá legal? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que isso possa contribuir com você. E até a próxima, tá bom? Deixa aí sua curtida, se inscreve no canal e vamos crescendo juntos. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.